Opa, e aí galera, beleza? Tudo certinho? Já bem definido na cabeça o que é um equilíbrio químico? Porque hoje a gente vai começar a brincar com esse equilíbrio, vamos mexer nele. Vai ser uma aula sobre o deslocamento de equilíbrio, tá? Para quem está vendo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, tamo junto nessa luta e vamos começar isso aí, tá? Primeiro, só um parênteses aqui, isso aqui podia estar na aula passada, né? Não ia alterar em nada da antes ou depois, mas isso aqui poderia ser uma matéria da aula passada. A gente falar do grau de equilíbrio. A gente já falou de algo muito parecido, e na verdade não é nem algo muito parecido, vocês vão ver na próxima aula que é exatamente a mesma coisa, do alfa como grau de ionização lá dos ácidos e de grau de dissociação das bases. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa, a gente vai chamar o alfa vai ser o nosso grau de equilíbrio. Tá? Grau de equilíbrio ou alfa. O que vai ser? Como que a gente calcula o alfa? Bem simples. Número de mols que reagiram sobre número de mols total. Como assim? Bom, a gente começa uma reação, antes dela entrar em equilíbrio, a gente vai colocar lá reagentes. Né? A gente vai adicionar lá o reagente A com o reagente B. Vamos pensar melhor, em um só. Coloca o reagente A e a gente vai quebrar ele, fazer uma reação de análise, né? Uma dissociação. Você começa a quebrar o A, você tinha lá 10 mols de A. Daí ele foi quebrando em B mais C, formando B mais C, até que ele entra em equilíbrio. Quando ele entra em equilíbrio, sobraram 4 mols. Como que a gente vai calcular o grau de equilíbrio? É a quantidade de mols que reagiram. Se sobraram só 4, significa que 6 reagiram sobre o total que a gente tinha. Então era 6 reagiram sobre 10, 6 sobre 10, 0,6, 60%. Tá? Para base, ó, isso que eu comentei, ó, é a mesma coisa que o grau de ionização dos ácidos e das bases. Lembra que a gente calculava o que era um ácido forte, que era uma base forte? Eram os que tinham alfa acima de 50%, que pelo menos 50% estava reagindo? É isso aí. No caso dos ácidos, né, ionizando, bases dissociando, não exatamente reagindo, mas não deixa de ser uma reação. Então, se você ouvir aí equilíbrio, grau de equilíbrio, é isso aí, é esse alfa, é a mesma coisa dos ácidos e das bases, é o que reage sobre o total. Mas o que é deslocamento de equilíbrio que eu falei antes, né? O equilíbrio não vai ficar sempre a mesma coisa. Se você não mexer, beleza, ele vai ficar ali. Mas, né, o que é? Lembra o conceito de equilíbrio? É ali a solução em que você vai ter reações diretas e inversas e as velocidades da reação direta e da inversa é a mesma velocidade. Então, se as velocidades são iguais, a concentração dos componentes vai ser constante, ela vai manter essa concentração. Mas o que acontece se a gente alterar as condições do sistema? Será que, lembra que para a temperatura, a gente mexendo na temperatura, a gente tinha um Kc diferente, o constante de equilíbrio era diferente? Para diferentes temperaturas? A pressão não muda a velocidade de reação? Você adicionar concentração muda a velocidade de reação? Então, o que acontece se a gente mexer nos parâmetros do sistema? É isso que a gente vai ver. Vai ser possível a gente modificar o equilíbrio se a gente alterar a velocidade de qualquer uma das duas reações. Se a gente alterar a reação direta ou a inversa. A velocidade direta ou a velocidade inversa, a gente vai acabar alterando o equilíbrio. Se você está aumentando a velocidade da reação direta, né? É a que vai para a direita. A gente chama isso de deslocar o equilíbrio para a direita. Se você está aumentando a velocidade da reação inversa, a gente vai estar deslocando o equilíbrio para a esquerda. Tá? A gente já vai ver certinho com os exemplos e quais são as possibilidades. Vocês vão ver direitinho o que significa esse deslocar o equilíbrio. Uma coisa bem importante para a gente estudar o deslocamento de equilíbrio, aliás, é isso que baseia tudo, é esse princípio de Le Chatelier. O que ele diz? Ele diz que quando um sistema em equilíbrio é perturbado por uma ação externa,
Quando algo que não faz parte do sistema está tendo alguma ação sobre ele, o equilíbrio vai ser deslocado para minimizar os efeitos dessa ação. Então, se está tendo alguma ação ali, você vai deslocar o equilíbrio, você vai produzir mais produto ou produzir mais reagente para tentar equilibrar de volta, voltar ao equilíbrio. O que pode deslocar o equilíbrio? São 3 fatores: concentrações, pressão e temperatura. Tá? Primeiro vamos falar da concentração. Lembra que a gente viu em cinética? Quanto mais concentração de alguma coisa, maior é a velocidade. Lembra? Quanto maior a concentração do reagente, lá por causa da teoria das colisões, quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a velocidade. Já percebeu onde é que isso vai dar, né? Então, quando a gente adiciona um componente, quando a gente está colocando mais coisa no nosso sistema ali, a gente está adicionando algum componente, tanto faz se ele é um componente lá da esquerda, os nossos primeiros reagentes, ou da direita, os primeiros produtos, a gente está alterando ali a concentração desse componente. A gente está colocando o componente, a gente está aumentando a concentração. Quando você aumenta a concentração de um reagente, você vai formar produto. Vai formar produto, porque você vai aumentar a velocidade da reação de decomposição desse reagente também. Quando a gente está tirando um componente, você está diminuindo a concentração dele. Se você está diminuindo a concentração dele, o sistema vai tentar produzir mais dele. Estranho? Já vamos ver ali um exemplozinho, vocês vão ver que é bem tranquilinho. Tá? Quando a gente está mexendo em concentrações, o Kc é inalterado, ele você vai manter o mesmo Kc. Ou seja, você vai calcular, você adicionou um produto X lá, você adicionou um reagente X, você vai começar a consumir esse reagente, formar mais produtos, até que você vai entrar em equilíbrio de volta. E o valor do Kc vai ser o mesmo do equilíbrio anterior. Tá? E como a gente lembra que no Kc, quando a gente calculava Kc, a gente não mexia com sólido também. Aqui vai ser a mesma coisa. Adicionar ou remover componente sólido não desloca equilíbrio. Por quê? Porque a gente considera que um sólido não está totalmente reagindo. Então não faz muita diferença você adicionar ou tirar o sólido, a não ser que ele esteja totalmente dissociado e tal. Daí não é um sólido, é um aquoso, né? Alguma coisa aquosa. Mas mexer na concentração de um componente sólido, puro, não altera o equilíbrio. Então um exemplozinho aqui, ó, essa reaçãozinha. O dióxido de enxofre reagindo com o oxigênio, formando trióxido de enxofre. Depois que ele começou a formar ali o trióxido de enxofre, em um certo momento, essas concentrações, as reações entraram em equilíbrio químico e as concentrações são constantes. As concentrações são constantes e a velocidade da reação direta é igual à da inversa. O que acontece se a gente adicionar mais SO2 nesse sistema? Colocamos mais um pouco de SO2. O que vai acontecer? Vai aumentar a concentração desse SO2. Se você aumenta a concentração dele, o que vai acontecer? A velocidade de decomposição dele, a velocidade que ele é consumido, vai ser maior do que a que ele é produzido, porque você está aumentando ali a concentração dele. Isso vai deslocar o equilíbrio para a direita. Quando está deslocando o equilíbrio para a direita, o que acontece? Você vai começar a consumir SO2, vai começar a consumir o O2 que ficou e vai começar a produzir SO3, até entrar em equilíbrio. Por exemplo, aqui num gráfico, ó, vamos fingir aqui, ó, que já o gráfico a partir do momento que já estava em equilíbrio as coisas. Digamos aqui, a concentração aqui é do SO2, aqui do O2 e aqui do SO3.
O que a gente fez nesse tempo aqui? A gente adicionou mais SO2. Então, a concentração dele veio para cá. Quando a gente adicionou esse SO2, ele começa a ser consumido. Quando ele começa a ser consumido, o que acontece com o O2? Não precisa consumir O2 para consumir SO2? Então, o O2 vai começar a diminuir. E o que acontece com o SO3? Ele começa a ser produzido. Entenderam? Então, o que vai acontecer é que depois vai entrar em equilíbrio algo assim. Veja que nós temos mais SO2 do que a gente tinha no começo, porque a gente colocou SO2. A gente tem menos O2 do que tinha no começo, porque colocando mais SO2, consumiu O2 para formar SO3. E se formou SO3, a gente vai ter mais SO3 do que tinha no começo. E como que a gente calcula o Kc aqui? Não precisa, porque ele é o mesmo, ele não foi alterado. Entenderam? Então, a gente colocando SO2, vai consumir O2, vai produzir SO3, está deslocando para a direita, está produzindo SO3. Se a gente colocar O2, vai consumir o SO2 e ainda vai deslocar para a direita, vai produzir SO3. Se a gente adicionar SO3, você vai aumentar a quantidade de SO3, você vai ter que consumir isso aí. Começa a consumir isso, vai aumentar a quantidade de SO2 e O2. Quer ver? Por exemplo, esse aí ficaria assim. SO2, O2, SO3. Aumentou a quantidade de SO3, ele vai começar a consumir isso. Para consumir isso, você vai produzir O2 e produzir SO2. E vai ter aqui um novo equilíbrio assim, com mais de todos os produtos, de todos os componentes. Tá? Isso é o que acontece se a gente adicionar alguma coisa. E se a gente remover alguma coisa? Mesma coisa, né, pessoal? Se a gente remove SO3, a gente vai ter que consumir SO2 e consumir O2 para produzir mais SO3. Se a gente remover aqui, vamos lá, vamos remover o oxigênio. Vou lá para o gráfico. Tá? Tenho aqui o SO2, o O2 e o SO3. Removi o oxigênio. O que acontece se eu remover o oxigênio? Vai estar em falta esse oxigênio, não vai? Se está em falta esse oxigênio, eu vou ter que produzir mais oxigênio para voltar para o equilíbrio. Como é que eu vou produzir? Vai aumentar aqui o O2. Pô, assim não está legal, peraí. Não vai voltar para a quantidade inicial, né? Necessariamente. Vou começar aqui a produzir O2. Para produzir O2, o que está acontecendo? Eu estou tendo que consumir o SO3. Se eu estou consumindo SO3, ele vai fazer assim. E se eu estou consumindo SO3, eu vou produzir também SO2. Né? A cada 2 SO3 produzidos, a gente produz um O2 e 2 SO2. Isso aqui, então, se a gente remover o oxigênio, a gente está deslocando o equilíbrio para a esquerda. Se a gente remover SO3, você vai ter que produzir mais SO3, vai ter que gastar mais SO2, mais O2, desloca o equilíbrio para a direita. Beleza? Tranquilo? Então, adicionou uma coisa. Se adicionou alguma coisa, isso aí precisa ser consumido. Precisa ser consumido, desloca o equilíbrio para o outro lado. Removeu uma coisa, precisa produzir mais desse. Se precisa ser produzido, desloca o equilíbrio para cima dele. Então, você sempre vai deslocar o equilíbrio para cima de quem for
de quem for retirado e para o lado contrário de quem for adicionado. Tá? Beleza? Concentração? É isso aí. E pressão? Pressão vai ser a mesma coisa, bem parecido. Né? Na verdade, a gente tem uns detalhezinhos a mais para ver, mas é exatamente a mesma ideia. O motivo é o mesmo. Lembra na cinética que eu comentei que uma pressão maior aumenta a concentração de gases que estão dissolvidos ali? Se aumenta a concentração... Lembra que pressão daí aumentava a velocidade se tivesse reagentes gasosos? É isso aqui. Se aumenta a concentração de gases, vai aumentar a velocidade de reação. Então a pressão só vai influenciar o equilíbrio se tiver gases. Se não tiver nenhum gasoso, a pressão não influencia o equilíbrio. Pressão é com gás. O que acontece? Aumentando a pressão, o que vai acontecer? A gente vai aumentar as concentrações de gases. E aumenta a velocidade da reação. Isso que a gente viu lá em cinética que eu já falei. Então, se a gente aumentar a pressão, vai aumentar a velocidade de reação dos gases. Então, o lado que tiver mais gases vai aumentar mais. Então, aumentando a pressão, vai deslocar o equilíbrio no sentido em que houver o menor número de gases. Diminuir a pressão, desloca o equilíbrio no sentido que houver um maior número de gases. Como assim? Aqui, ó. Desse lado aqui, o que a gente tem? A gente tem 3 mols de gás. Eu não coloquei aqui, deveria ter colocado. Tudo isso aqui é gasoso. Em geral vai estar colocado. E aqui tem 2 mols de gás. Certo? Então o que acontece se aumenta a pressão? Aumenta a pressão, você está aumentando a concentração das coisas gasosas. Você está aumentando mais a concentração desse lado, porque tem mais gás. Então, se aumentou a pressão, vai para o lado que tem menos gente. Desloca para lá. E se diminuir a pressão? Diminuir a pressão, ficou mais tranquilo, desloca para o lado que tem mais gente. Tem mais gás. Tá? Pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido em que tiver menos gases. Aumentou a pressão, vai para o lado que tem menos. Diminuiu a pressão, vai para o lado que tem mais. Tá? Igual lá na concentração, Kc não altera. Você vai chegar num novo estado de equilíbrio com diferentes quantidades de cada um dos elementos ali. Eles vão estar em quantidades diferentes da inicial, mas eles vão chegar no momento em que as velocidades ficam iguais de novo e as concentrações voltam a ficar constantes, mas não volta para a concentração inicial, tá? Mas o Kc e fica com o mesmo Kc, o Kc não vai se alterar. O que acontece se eu tiver o mesmo número de mols? Se eu tivesse aqui nessa reação, produzisse 3 mols aqui. 3 e 3, pressão não influencia. A pressão vai estar aumentando a velocidade das duas reações ao mesmo tempo. Se aumenta igual às duas, mantém o equilíbrio. E outra coisa para não se confundir, lembra que eu comentei que a gente pode calcular no caso de gases, a gente pode, de mistura só gasosas, a gente pode calcular ao invés de Kc, calcular o Kp, que é em relação à pressão parcial. Pressão parcial é uma coisa, pressão total é outra. Pressão parcial é a mesma coisa que concentração de um gás, vai agir como se fosse a concentração, seria uma concentração em pressão, tá? Então, se eu estou aumentando, se eu te falar assim, tenho esse sistema e estou aumentando aqui a concentração parcial de SO3, aliás, desculpa, estou aumentando a pressão parcial de SO3. Isso não significa que estou aumentando a pressão do sistema, vai deslocar para cima do SO3. Não. Se eu estou aumentando a pressão parcial do SO3,
significa que eu estou aumentando a concentração de SO3. Se eu estou aumentando a concentração de SO3, isso que tem a mais tem que ser consumido, desloca o equilíbrio para o outro lado, para a esquerda. Beleza? Pressão? Pressão só com gás. Maior pressão, lado que tem menos mol de gás. Menor pressão, lado que tem mais mol de gás. E vamos então para a temperatura. Lembra que a gente comentou lá na termoquímica que numa reação, se ela é reversível, você sempre vai ter a reação em um sentido vai ser endotérmica, no outro sentido é exotérmica. Lembra? Se você inverter uma reação, você vai inverter também se ela precisa receber ou doar calor. Né? Se no sentido direto ela é endotérmica, no sentido inverso ela é exotérmica. Vice-versa também. Quando a gente tem uma reação ali com as duas flechinhas, que é equilíbrio, e dizendo ali, e com um ΔH do lado, esse ΔH sempre vai ser o da reação direta. Beleza? O da inversa é só trocar o sinal. Como que funciona aqui? Esse aqui é bem simples, é bem óbvio, né? Quando aumenta a temperatura, a gente vai deslocar a reação no sentido da endotérmica. Por quê? Bom, está aumentando a temperatura. É mais fácil absorver ou mais fácil perder calor? Isso, né? No mais quente, a gente absorve calor. Se está absorvendo calor, a reação endotérmica está mais rápida que a exotérmica. Então vai deslocar no sentido endotérmico. Quando está diminuindo a temperatura, a gente vai deslocar no sentido exotérmico. Cuidado, cuidado! Kc depende da temperatura, tá? Então o Kc vai ser alterado. Não é que nem os anteriores, não é que nem concentração e pressão. Aqui o Kc vai ser alterado. Então aqui, ó, por exemplo, a mesma reação, essa reação tem um ΔH, uma entalpia de menos 200 kJ por mol. O que isso significa? Ela está perdendo ou ela está ganhando calor? No sentido direto. Está perdendo calor, né? Está com menos 200 kJ a cada mol. Se ela perde calor para cá ela vai ganhar calor. Certo? Então, se a gente está aumentando a temperatura, ela vai deslocar no sentido endotérmico. Vai para a esquerda, o sentido que ela precisa receber calor. Se a gente diminuir a temperatura, fica mais fácil dela perder calor. Então, vai para a direita aqui. Beleza? E o Kc, como é que fica aí? O Kc é inalterado, que nem nos outros? Não, ele altera. Como é que a gente sabe se ele aumenta ou se ele diminui? Ah, lembra que Kc é concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Se está aumentando o número de produtos e diminuindo de reagentes, isso aumenta o Kc, né? Se acontece isso aqui, aumenta produtos, diminui reagentes, aumenta o Kc. Se for o contrário, o que vai acontecer? Diminui o Kc, né? Então, no caso aqui, se você está aumentando a temperatura, aumentou a temperatura, vai para o lado endotérmico, vai para a esquerda. Se está indo para a esquerda, está aumentando o reagente, diminui o produto, vai diminuir o Kc. Então, nesse caso aqui, aumenta a temperatura, diminui o Kc. Se diminuir a temperatura, desloca para a direita e vai aumentar o Kc. Ah, então é assim. Toda vez que eu diminuir a temperatura, eu aumento o Kc. Toda vez que eu aumentar a temperatura, eu diminuo o Kc. Claro que não! Não! Esqueça isso!
Você aumenta o Kc quando você aumenta a quantidade de produto. Se fosse ao contrário aqui, se a reação direta fosse endotérmica, essa relação toda se inverteria. Beleza? Temperatura vai sempre se relacionar então com a entalpia. Aumentou a temperatura, vai para o lado endotérmico. Diminuiu, vai para o lado exotérmico. Eu sei que eu não paro de repetir, você já está cansado de ouvir, mas não pode esquecer. Beleza? Combinado que não vai esquecer? Então tá. Para frente. E catalisador? O que um catalisador vai mudar num equilíbrio? Nada. Nada. O catalisador aumenta a velocidade da reação nos dois sentidos. Não vai deslocar o equilíbrio, não vai alterar o Kc, não vai alterar a concentração de nada. Catalisador diminui a energia de ativação e só, não mexe em equilíbrio. Tá? Então, isso aqui, esse slide aqui é para evitar aquela pegadinha que você vai ver em algum exercício de prova. Colocando um catalisador nessa reação, vai aumentar a velocidade dela e vai deslocar o equilíbrio para a direita. Não, catalisador não mexe no equilíbrio. Beleza, galera? Deslocamento de equilíbrio era isso aí, tá? Tem que saber isso aí, tem que estar bem fresco e entender como é que funciona ali o princípio de Chatelier. Aumenta de um lado, tem que deslocar para o outro. Diminui de um lado, desloca para ele. Temperatura varia com a entalpia, né? Varia dependendo qual é o lado endotérmico, qual é o lado exotérmico. Pressão varia só para gases e a quantidade de gases. Beleza? Então é isso aí. Acessa lá o site da Cultive, tem material para você estudar. Vai estudando, tá? Vamos junto estudando. É muito importante. Importante fazer exercício, tá? Não é só me assistir falar aqui que você vai aprender tudo. Não, precisa exercitar esse conhecimento também. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Fui!